Olá, olá, meus queridos amigos. Então, estamos tentando aqui fazer mais um teste para tentar viabilizar a live com o professor Rafael Miziara nessa noite de hoje. Tivemos aqui alguns probleminhas de natureza técnica e não foi possível até então. Vamos vendo se será possível agora. O professor Rafael Miziara já encaminhou a solicitação. Aí, finalmente. Rapaz, que Depois de dificuldade, alguma viu? dificuldade. Eu acho que é porque a live vai ser muito boa, viu? Quando dá dificuldade para que a gente possa conseguir, é sinal de que vai ser conteúdo de sobra aí para o pessoal, hein? Certo. Ítalo, Muito muito bem. obrigado. Talvez a gente tenha algum atraso na fala, então, em razão da conexão, eu não sei o que está acontecendo, mas eu entrei aqui pelo perfil dos informativos.tst, que é um perfil Uhum. também dedicado ao direito do trabalho, assim como o seu perfil, academia.trabalhista, e desde já eu quero te parabenizar pela iniciativa do perfil. Me lembro que quando você criou, não tinha um perfil com esse foco, que é uma dedicação à área acadêmica do direito do trabalho, e de fato nós precisamos explorar mais, conhecer mais a doutrina e não só a jurisprudência, né? Isso aí, Então, meu querido amigo. quero te agradecer É, também pelo espaço. é isso, não, eu que agradeço aí você estar dedicando aí os minutos preciosos do seu tempo para poder fazer um bate-papo aqui com o pessoal que acompanha o perfil, o pessoal que está no Instagram na busca de conhecimento, né? Agora, obviamente, você começou, mas as honras da casa me cabem. Então, eu queria te dizer, meu querido amigo, que é um prazer te receber aqui. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho intelectual, pela sua envergadura acadêmica. E para aqueles que não conhecem, eu imagino que seja até desnecessário fazer apresentações, mas o professor Rafael Miziara é atualmente doutorando em Direito do Trabalho pela USP. Temos a grata satisfação de podermos ser colega de pós-graduação em nível de doutorado. Também é mestre em Direito do Trabalho e das Relações Sociais pelo UDF, cujo resultado da dissertação é exatamente o tema que a gente vai tratar aqui na nossa live de hoje, que resultou neste livro, que é a versão comercial da dissertação de mestrado dele. A orientação coube a ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Freire Pimenta, do TST, que inclusive prefacia a obra, o que já de alguma maneira credencia sobremaneira o trabalho do professor Rafael Miziara, que além desses títulos já mencionados, é também especialista em Direitos Humanos e Governança Laboral pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, é professor e também advogado. Meu querido amigo, passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais e nesse mesmo ensejo, se você quiser, já pode inclusive mencionar para a gente como que surgiu o interesse ou despertou esse tema referente à pesquisa que resultou nesse livro. Maravilha, Ítalo. Quero agradecer a presença de todos, do Roger aí que mandou os cumprimentos. E quero contar um pouquinho. Muita gente pergunta, né, como preparar para o mestrado, como preparar para o doutorado. E, e esses dias eu escutei uma frase da presidente do Tribunal do TRT da 22ª Região, a desembargadora Liana Scheib. Ela foi orientada do Celso Antônio Bandeira de Mello há muitos anos, óbvio, né? E ele disse que o sucesso de uma dissertação ou da tese depende muito da escolha do tema. Então, o primeiro ponto é acertar o tema. E foi um caso interessante, porque quando eu fiz a seleção para o mestrado, eu queria pesquisar sobre direito coletivo do trabalho. Eu lembro. E assim foi. Eu entrei pesquisando sobre direito coletivo e inicialmente o meu orientador, que me coube na época, foi o Ricardo de Macedo Brito Pereira, que é ex-MPT, já se aposentou. E logo em seguida, a minha entrada no mestrado, passou a compor o corpo docente o ministro professor José Roberto Freire Pimenta, sem orientando nenhum. E eu lembro que o Godinho falou em sala: ó, pessoal, quem quiser aproveita, hein? Quem quiser aproveita que o ministro Freire Pimenta está sem orientando nenhum. E eu tenho um gosto muito especial por processo
E eu pensei, bom, para eu ser orientando do Freire Pimenta, tem que pegar um tema processual, porque ele é processualista, dos melhores aí do país, né? E eu pensei, o que seria interessante, o que eu iria acrescentar na vida prática das pessoas, né? O que o advogado trabalhista precisa? Porque eu acho que a pesquisa ela deve ter um resultado útil. Você com a sua pesquisa, não adianta você escolher um tema que as pessoas não vão aproveitar isso no Não tem cotidiano impacto forense. prático na vida das pessoas nenhum, né? Exato. Então eu pensei, o que eu poderia escrever que tá começando agora com a reforma trabalhista, e aí, bom, honorários advocatícios, né? Por quê? Porque até alguma frase que eu não me lembro quem disse, que o advogado trabalhista e os que atuam na Justiça do Trabalho como um todo não tem o know-how em honorários, como tem o pessoal da Justiça Comum. E eu falei, bom, eu vou me enveredar nessa tentativa de escrever sobre honorários advocatícios no processo do trabalho. E eu me lembro que fiz o sumário, apresentei na qualificação, e na qualificação o Freire Pimenta falou assim, Rafael, você vai ter que cortar o sumário pela metade, porque você não vai dar conta de escrever tudo isso em tempo hábil. Você não está escrevendo um livro comercial, você está escrevendo uma dissertação. E a qualificação é importante por isso. E aí realmente eu foquei mais na parte teórica, e quando eu fiz a versão comercial eu acrescentei exemplos práticos. Mas foi uma experiência incrível, o mestrado, e também uma surpresa que eu tive, eu já sabia, mas acabei me aprofundando mais sobre os fatos, é que o grande livro de honorários advocatícios no Brasil, que é considerado a Bíblia, foi escrito por um juiz, né, que é o saudoso Youssef Carralho. E logo no prefácio do livro dele, que Barbosa Moreira que fez, ele disse, olha, é engraçado, porque geralmente os juízes não se interessam por honorários advocatícios. E a melhor, maior, mais completa obra de honorários do país se chama Honorários Advocatícios de um Juiz de Direito. Foi desembargador, que é Youssef Carralho. Faleceu o ano retrasado, né? Então, foi o meu grande marco teórico, tá? E também o livro do Bruno Vasconcelos, que fez doutorado na USP também. E eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina em que ele é um dos monitores, é um cara sensacional, além de uma cabeça pensante iluminada. Exatamente. E assim, eu fiquei muito feliz porque o livro, a versão comercial, teve uma boa acolhida, e o livro saiu muito atualizado, porque logo que eu terminei a dissertação, e teve um atraso aí na defesa, também em razão da pandemia, mas o TST começou a proferir as primeiras decisões sobre honorários advocatícios. E quando a gente olha a jurisprudência hoje, ela é muito, muito escassa ainda. O TST ainda tem muito chão pela frente para enfrentar todos os pontos envolvendo honorários advocatícios, assim como fez o STJ ao longo da história, né? E depois do CPC de 2015, o STJ está aí, se debruçando novamente em vários pontos envolvendo honorários advocatícios, tá? Eu separei algumas decisões. É porque o próprio CPC já tentou, de alguma maneira, resolver os principais pontos de controvérsia. E o maior exemplo disso, a gente vê o artigo 85 do Código de Processo Civil, que trata do tema dos honorários, talvez a espinha dorsal, vamos dizer assim, com aquela infinidade de parágrafos, né? Acho que, se não me engano, são quase 20 parágrafos que tem o dispositivo, diante de tantas controvérsias que o tema pode suscitar, né? Agora, ontem, por coincidência, um advogado amigo meu me mandou uma mensagem, Rafael Lara, você conhece ele. Ele me disse, tá por aí? Eu falei, tô. Ele me perguntou qual é o fundamento moral para os honorários advocatícios sucumbenciais. Por que existem honorários advocatícios sucumbenciais no processo? Aí eu mencionei, olha, o fundamento moral é a vedação à diminuição do patrimônio de alguém pelo simples fato de buscar em juízo o que ele tem direito, né? Então, veja, você vai exercer o seu direito, o acesso à justiça, o juiz vai dizer que você tem razão, e mesmo assim você vai ter uma diminuição do seu patrimônio, porque você tem que arcar com os custos do advogado. Então, veja, em todo o mundo, então, basicamente todo mundo, os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem à parte. Mas no Brasil não, no Brasil pertence ao advogado.
Eu sou advogado, né? Mas cá entre nós, o sentido dos honorários advocatícios nunca foi o de remunerar o advogado, nunca foi. A ideia inicial, quando você busca ali as primeiras teorias sobre os fundamentos dos honorários, teoria da pena, teoria do ressarcimento, teoria da causalidade, sempre foi evitar com que a parte que exerce o seu direito em juízo tenha uma diminuição do seu patrimônio. E fato é que hoje a parte vai a juízo e tem essa diminuição do seu patrimônio, porque, por exemplo, os juízes do trabalho não condenam, pelo menos em sua maioria, ao ressarcimento dos honorários contratuais, né? Uhum. Então esse é um ponto que a gente precisa repensar no Brasil. É claro, e a condenação ia ficar muito pesada, né? E aí ia ter os honorários de sucumbência, mais os honorários contratuais. Eu acho que a gente precisaria de uma intervenção legislativa dizendo, por exemplo, que sobre os honorários contratuais não incidem honorários de sucumbência para evitar um bis in idem. Mas é algo que... Há uma questão também, pelo menos no processo de trabalho, que foi que de alguma maneira orientou o TST, né, que é aquela questão do jus postulante, pelo fato da contratação do advogado ser facultativa, né? Inclusive aquele debate em torno do 404 do Código Civil, que fala que nas perdas e danos incluem-se também os honorários do advogado, e esse debate de alguma maneira até penso eu, vai reacender agora nesses próximos tempos, uma vez que o 404 tem sido revitalizado por uma outra questão, que é a dos juros e correção monetária em decorrência da decisão do Supremo, no caso pelo parágrafo único, que prevê aquela indenização suplementar na hipótese dos juros legais não serem, dos juros, convencionais, né, que fala, não serem suficientes a cobrir o prejuízo da parte que sofreu o dano. Uhum. Agora, Misa, e aqui já iniciando aqui para o nosso debate, né? A nossa conversa propriamente, ela tem, como aqueles que nos acompanham aí podem saber, eu já falei, né? O momento jabá aqui do livro do meu amigo, que é sobre os honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. E o livro está muito completo, eu gostei muito da leitura. Esse final de semana pude me debruçar mais sobre ele, dar uma olhadinha assim, mais vagar, uma leitura talvez mais atenta. E eu gostei muito, primeiro, do itinerário que você estabeleceu. Agora, tem alguns pontos que me parecem aqui que são, vamos dizer assim, os pontos altos da pesquisa e das questões que você chama a atenção. E uma das primeiras, me parece, é a questão que você traz quando menciona a questão do princípio da causalidade, que, apesar de doutrinariamente não haver hoje em dia talvez grandes controvérsias, em termos práticos as pessoas ainda fazem bastante confusão e muita gente pensa que pelo nome de honorários de sucumbência paga quem perde o processo. E você foi muito feliz tentando explicar que não é bem assim, e eu te passo a palavra para que você possa desdobrar aí, cara, esse ponto, de acordo com o que você já estudou aí sobre o assunto. Se você fizer uma pesquisa de campo e perguntar... Empírica, né? Se você pode perguntar para 100 pessoas que atuam no dia a dia do foro, que se você perguntar assim, quem paga os honorários? 99% vai falar quem perde. Né? E na verdade, não. Na verdade, quem paga os honorários é quem deu causa ao processo, quem deu causa à movimentação da máquina judiciária. É claro que geralmente, quem perdeu, deu causa. Quem perdeu, deu causa. E é por isso que a sucumbência é o principal indício de causalidade. Mas muitas vezes, quem sucumbiu não deu causa. Então, nós temos situações em que quem perdeu a pretensão, quem não teve acolhida a pretensão, não vai pagar honorários. Ao contrário, vai receber honorários de sucumbência, né? Quer dizer, ele vai receber algo mesmo tendo perdido o processo. Por isso que, justamente porque os honorários não decorrem da sucumbência, decorrem da causalidade. E eu tentei explicar no livro que a sucumbência, ela não é um princípio. A sucumbência é um fato processual, que é a derrota, né? O mero fato objetivo, a derrota.
E é um fato processual que foi regulamentado. Foi regulamentado. Então eu chamo o sucumbência de fato-regra. Só que todas as vezes que esse fato-regra entra em confronto com o princípio da causalidade, que é quase uma lei, eu não cheguei a dizer isso no livro, mas é quase uma lei natural, porque é algo físico, né? Se você deu causa, você paga. E aí muita gente fala, então por que, que o legislador disse em vários momentos que quem perdeu paga? Justamente por o Piero Pajardi, que foi um dos meus marcos teóricos, ele mencionou, olha, por uma questão de comodidade. Como a sucumbência é o principal indício da causalidade, o legislador, por questão de comodismo, ele usa a expressão derrota, né? Mas você pode até perceber que em alguns momentos o próprio código é expresso em relação à adoção da teoria da causalidade, né? O próprio STJ admite que quando há um confronto entre sucumbência e causalidade, prevalece a causalidade, por exemplo, na súmula 303. E, melhor dizendo, nem existe um confronto entre causalidade e sucumbência. Não há. Elas não são institutos que se chocam. Muito pelo contrário. A sucumbência é um indício de causalidade. E quando esse indício não corresponder à causalidade, simplesmente não se aplica, né? Agora, para tornar aqui a explicação que, evidentemente, já é muito clara, né? Mas para a gente facilitar aqui também a vida dos nossos colegas que nos acompanham, e aí, inclusive, uma pergunta, se não me engano, do Leônidas aí no chat, o que seria um exemplo de uma situação em que a parte perdedora, eventualmente, a parte vencedora, desculpa, na demanda, teria que ainda assim pagar os honorários de sucumbência? O primeiro caso, que é um clássico, né, um exemplo de livro, é exatamente esse da súmula 303 do STJ, dos embargos de terceiro, né, os embargos de terceiro. Então, imagine a seguinte situação. O credor, ele acha um bem lá na pesquisa patrimonial, um imóvel, por exemplo, e pede a penhora do imóvel. O imóvel, então, vem a ser penhorado, constrito pelo magistrado, pelo poder estatal, e, de repente, aparece um terceiro dizendo, olha, eu tenho um compromisso de compra e venda desse bem que foi penhorado. E nós sabemos que o compromisso de compra e venda é um direito real, né, pelo Código Civil. Então, o que vai acontecer? Esse terceiro ele vai apresentar embargos de terceiro. Os embargos de terceiro serão julgados procedentes, certo? Mas veja, como ele não registrou o compromisso de compra e venda, a penhora aconteceu. Então, os embargos de terceiro só existem por culpa do embargante. Ele deu causa aos embargos de terceiro, porque se ele tivesse registrado o compromisso de compra e venda, a penhora não teria sido efetivada, né? Então, esse é um exemplo em que vai vencer os embargos. Agora, o grande problema, Ito, e é algo que eu não tratei no livro, mas vai vir na segunda edição, quando a penhora é determinada de ofício pelo magistrado. Né? Esse é um ponto, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, não. Acho que e outro exemplo, Ítalo, para esclarecer melhor para o Leônidas aí, até menciono no livro em razão da lei de mediação. Nós temos a lei de mediação no Brasil e nós podemos estabelecer em um contrato que as partes, em eventual discordância, litígio, se comprometem a se submeter a uma sessão de mediação. Sumiu, eu não sei para vocês que estão aí acompanhando no chat. Eu acho que você deu uma sumida, Misa. Não, travou o seu vídeo, mas já está me escutando de novo? Agora eu estou. Para mim também ficou rodando para a sua conexão. Mas pode prosseguir. Eu vou pedir para o outro exemplo que você ia falar era da lei de mediação, né? Eu vou pedir para o TRT de São Paulo instituir um auxílio internet aí para vocês. Eu acho que deve ser aí no lugar que você está, amigo, que talvez esteja numa bolha. Bom, a lei de mediação, nós podemos então em um contrato, Ítalo, estabelecer que a gente se compromete a submeter a uma mediação prévia, né?
Então, imagine que eu e você tenhamos um contrato e você não quer se submeter à mediação, certo? Você não quer se submeter à mediação. E aí você ajuiza a ação. Você ajuiza a ação e vence. E vence. O que a lei de mediação fala? Que mesmo tendo vencido, você será responsável por pagar metade dos honorários. Porque, de certo modo, a gente poderia ter resolvido o processo na mediação. Então, o processo existe também por culpa sua. Embora tenha vencido, você vai ser responsável por 50% dos honorários de sucumbência. Esse é um outro exemplo também. Esse exemplo dos embargos de terceiro é simulado, né, inclusive, né, no súmula do STJ, como você bem mencionou, mas, por exemplo, na prática trabalhista é extremamente comum. Eu acho que pelo menos uma vez por mês eu julgo embargo de terceiro com esse parâmetro de fixação de honorários, né? Porque muitas vezes a gente determina a penhora de um determinado bem, que em termos de registro imobiliário está em nome de João, por exemplo, mas na realidade há às vezes uma escritura de compra e venda, nem só a promessa de compra e venda, às vezes já uma escritura pública referente à própria compra e venda, mas ainda não levada a registro. E aí, obviamente, não tem como no ato da penhora você saber que há aquele documento, né, já que não foi levado ao registro imobiliário ainda. É muito comum, inclusive. Agora, inclusive, Miziara, tratando sobre esse tema, eu acho que até poderia ser uma proposta da mudança da nomenclatura, né? Embora a nomenclatura já esteja consagrada, mas talvez honorários de causalidade pudesse ser uma terminologia que fosse mais didática do que honorários de sucumbência, né? Honorários sucumbenciais. Né? Honorários causais ou de Honorários causalidade. causais. É verdade. A nomenclatura ela não se presta a refletir a exata dimensão do fenômeno que pretende denominar, né? Então, de fato, é uma nomenclatura que peca pela atecnia. Mas me permita comentar uma decisão que saiu essa semana, Ítalo, do TST, uma decisão da quarta turma, uma ação de produção autônoma de provas. Né? Inclusive, eu trato aqui no livro, e o TST caminhou no sentido que eu defendo aqui. Inclusive, qual é o sentido aqui da ação antecipada de provas? Cabe ou não cabe honorários nesse incidente ou nessa ação? Na verdade, é uma ação, né? Se houver resistência, o TST decidiu isso. Se houver resistência, haverá honorários. Se não houver resistência, não há que se falar em honorários. Eu discordo um pouquinho da decisão do TST. Por quê, Ítalo? O que aconteceu no caso concreto? A parte tentou extrajudicialmente colher essas provas, solicitou os documentos extrajudicialmente. E extrajudicialmente, a outra parte não entregou os documentos. Certo? Aí ela vai e ajuiza a ação. Na ação, a parte espontaneamente entregou. E aí o TST falou, não tem honorários. Só que era para ter. Porque, justamente pela causalidade. Porque por que a parte teve que ajuizar a ação? Porque extrajudicialmente lhe foi negado o direito. E ela provou isso. Restou provado que extrajudicialmente a parte não entregou os documentos. Né? Então, assim, embora não tenha resistência no processo, me parece que seria necessária a condenação em honorários neste caso pela causalidade. Né? Perfeito. Agora, Lisa, deixa eu te perguntar. Isso, obviamente, como eu coloquei aí en passant, me parece que, como a gente estava comentando, na prática, talvez, via de regra, 99%, como você colocou, das pessoas diriam que paga quem perde. Mas é uma doutrina, especialmente no processo civil, essa já é uma matéria até relativamente bem equacionada. Pelo menos a ideia de que o sistema processual civil brasileiro adotou o princípio da causalidade. E eu acho que isso até ficou mais claro com o CPC atual, naquelas diversas hipóteses em que, muitas vezes, mesmo o vencedor da demanda, salvo engano, há uma hipótese específica no parágrafo 10, se não me falha a memória do artigo 15, que prevê uma situação clara dessa, em que o vencedor vai ter que pagar. Agora, e a legislação trabalhista? Será que a gente pode dizer que, pelo texto da CLT, eu sei que você de alguma maneira aborda isso no livro também, né?
É possível fazer essa interlocução de fato, ou seja, dizer que no sistema processual trabalhista, com a redação, dentro dos limites semânticos que a gente tem do artigo 791A especialmente, é possível importar essa ideia do princípio da causalidade também para o sistema trabalhista? Olha, vou até pegar aqui novamente o 791A e ele menciona, né? Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência. Então ele usa a expressão sucumbência, mas aqui vamos naquela ideia do Pajardi, né? Que foi uma utilização de um conceito meramente de cômodo, em italiano ele fala, né? Meramente por comodismo. Então, me parece que é possível, sim, a adoção do princípio da causalidade no processo do trabalho. Inclusive, nós já temos diversas decisões do TST acolhendo a ideia de causalidade no processo do trabalho. Tá? A primeira decisão que adotou o princípio da causalidade no TST pós-reforma trabalhista foi uma decisão do ministro Douglas Alencar, da 5ª turma, em que o processo fora extinto sem exame do mérito, em razão de desistência. Né? A parte compareceu e desistiu, e ele reformando, inclusive, um acórdão da desembargadora Ivani, né, que criou uma espécie de sucumbência mitigada, e ele disse que isso não existia. Né? Então, a decisão foi reformada pela 5ª turma do TST de forma unânime. E acolheu a causalidade. Agora, me parece, então, pela tua premissa, que só pelo texto da CLT, independente de eventual interlocução com o processo civil, já poderia se depreender essa conclusão da ideia da adoção do princípio da causalidade, não é isso? Porque é um princípio, né? É um princípio geral de despesas processuais. Então, me parece tranquilo. Até em relação aos... É preciso deixar claro, Ítalo, que a causalidade se aplica não só para honorários, mas para as despesas em geral. Sim, sim. Inclusive por exemplo, os honorários periciais, né, no regramento da CLT, das custas da CLT, né, a forma como a CLT teve as custas, né? Por exemplo, o TST já aplica causalidade em relação aos honorários periciais. Veja, se o reclamante ajuiza uma ação pedindo 40% de adicional de insalubridade, certo? Vem a perícia e diz, olha, a insalubridade, na verdade, é de 10%. É de 10%. O TST entende, inclusive em jurisprudência consolidada em OJ, que a reclamada deve arcar com a totalidade do valor dos honorários periciais, justamente em razão da causalidade, porque ela deu causa à perícia. Né? Ainda que, isso é importante, ainda que a pretensão do autor não tenha sido totalmente acolhida. E esse mesmo raciocínio eu trago para os honorários. Né? E se o TST for em sentido contrário, o TST ainda não enfrentou, esse é um dos pontos mais tormentosos, né? O TST ainda não enfrentou, mas se ele não admitir a diferença entre sucumbência parcial e sucumbência recíproca, ele está contrariando a própria OJ, que manda a reclamada pagar a totalidade dos honorários periciais. Então... Eu tinha até separado esse ponto também, Misa, porque, assim, obviamente que, claro, o autor do trabalho, ele sempre tem os seus pontos de predileção dentro do texto que ele escreveu, né? E o leitor, eu acho que é a mesma coisa também. Quando você vai lendo a obra, você vai se identificando com determinadas passagens, né? E vai dizer, nossa, isso aqui é o coração daquela obra. E, para mim, o coração da sua obra é, de fato, essa questão que você traz. Eu até tinha separado para a gente comentar, eu tinha colocado um ponto antes, mas como você já abordou, eu já vou aproveitar o ensejo para a gente já entrar nela. Na sua obra você faz muito bem essa distinção, você já coloca que é uma corrente minoritária, né, essa ideia que você trata, mas com bastante consistência teórica. Você trata essa distinção entre sucumbência parcial e sucumbência recíproca. E aí eu vou te devolver a palavra para exatamente você equacionar isso para a gente. De fato, a diferença mesmo entre uma e outra, o que seria provavelmente sucumbência parcial e sucumbência recíproca. E mais, já aí uma segunda pergunta avançando dentro dela. Quando a CLT, lá no dispositivo, não me lembro agora qual parágrafo, se é primeiro, segundo ou terceiro, lá do 791 lá, falou sobre esse tema,
ela quis adotar uma ou a outra das figuras, um ou outro desses fenômenos jurídicos? Quero te ouvir. Na verdade, só antes de responder essa pergunta, só para não deixar o pessoal sem resposta, o Murilo Isic pergunta se cabe honorários na fase de execução trabalhista. Eu defendo que sim, em razão da causalidade, né? Mas confesso que a maioria da doutrina entende que não, porque foi um silêncio eloquente da CLT, segundo os artífices dessa posição. Um grande abraço aí também ao nosso amigo, gênio, né? Amigo, irmão, professor Luiz Vale. Fico até constrangido aqui de expor minhas opiniões diante de tamanha inteligência e, enfim, todos os atributos ao professor Luiz Vale aí. Mas olha só, Ítalo, quando no parágrafo 3º a CLT diz, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários de sucumbência recíproca. Bom, a gente está cansado de saber que o legislador não é técnico, né? Então, aqui foi um ponto em que ele realmente tratou como sinônimo, o legislador tratou como sinônimo procedência parcial ou sucumbência parcial e também a sucumbência recíproca, mas me parece que em razão de atecnia, de modo que a mera previsão aqui não impede que o operador do direito atue de maneira condizente com a técnica, né? Então, é complicado, é complicado. A grande defesa daqueles que falam, é a mesma coisa, está justamente nesse artigo. Está justamente nesse artigo. E qual é a diferença para mim entre sucumbência parcial e sucumbência recíproca? Na sucumbência recíproca, eu tenho uma pluralidade de objetos, uma pluralidade de pedidos, tá? E em um deles, ou alguns deles, o reclamante ele é 100% vencido. E em outros, ele é vencedor. Ele é vencedor, 100% ou menos. Então, há uma sucumbência intracapitular, entre capítulos, né? Entre pedidos, né? Isso, entre pedidos intercapitular, perfeito, entre pedidos distintos. Já na sucumbência parcial, aquele caso mais simples em que eu estou falando de um pedido, e aí eu volto ao exemplo dos honorários do adicional de insalubridade. Eu peço 40% de insalubridade, o juiz me concede 10% de insalubridade. Aí eu tenho uma sucumbência parcial. Mas veja, na sucumbência parcial, o que nós temos que ver é o seguinte: quem deu causa ao pedido? É aí que está o segredo do negócio. Quem deu causa àquele pedido? Então não interessa o quantum que o reclamante levou. O que você tem, porque o que rege os honorários não é a sucumbência. Então eu não vou investigar quem perdeu ou quem ganhou. Não é isso que nós vamos investigar para imputar honorários advocatícios. Nós vamos investigar quem deu causa. Porque a ideia é causalidade, não sucumbência. Se você passa para investigar quem ganhou ou quem perdeu, aí você está adotando a sucumbência. E os mesmos que fazem isso depois dizem em outros momentos que o certo é causalidade. Então há uma contradição, né? Então é isso, né? Na sucumbência parcial, o reclamante não deu causa ao pedido se ele vence parcela dele. Quer dizer, ele teve que movimentar a máquina judiciária. O causador do pedido, da movimentação do processo em relação àquele objeto, foi a parte contrária. Então, nesse caso, defendo que a parte contrária deve arcar com a totalidade dos honorários advocatícios, na ideia do que o TST já faz com os honorários periciais. É isso, né? É isso. Inclusive, fica aí o convite para o pessoal que está nos assistindo, para que na obra do professor Rafael Ziara, ele aborda de maneira muito consistente essa diferenciação e também as repercussões e as consequências dessa distinção. Eu, particularmente, Misa, inclusive, confesso a você aqui, fazendo uma confidência, de que até então, mas até agora, até o presente momento, né, tenham compreendido de maneira diferente.
mas a sua argumentação me fez balançar e eu tenho refletido, então, sobre as ideias que você trouxe dentro dessa distinção, né? De alguma maneira, me parece que, embora você diga no livro que, para a doutrina majoritária no processo civil, esses conceitos são sinônimos, né, de sucumbência parcial e sucumbência recíproca, que não haveria diferença, eu quero crer que, muito provavelmente, a sua ideia ela tem um grande potencial de difusão, porque do que eu tenho visto, boa parte dos intérpretes, dos operadores do direito, acadêmicos, enfim, tem sustentado na mesma linha, embora com fundamentação diversa, né? Há alguns que, por exemplo, constroem o raciocínio em cima das custas, lá fala que a parte vencida paga as custas, pouco importa se ela seja vencida em 10% do processo ou em 100%, enfim. Ele também não faz esse raciocínio. E os honorários periciais, como você bem trouxe, né, que é a parte vencida, totalmente vencida na pretensão objeto da perícia, que é que eventualmente paga os honorários. Então, eu acho até que no processo de trabalho, a tua ideia tem uma chance muito grande de nadar de braçada. E talvez por isso, no meu modo de ver, por isso que eu falei que é o coração da obra. Por quê? Porque eu acho que você tem o condão de, no livro, fornecer um substrato teórico a esses que talvez tenham essa interpretação, mas ainda talvez sem uma consistência teórica muito grande. Agora, para pegar aqui ainda o gancho dessa ideia aí da sucumbência parcial, sucumbência recíproca, etc., volta àquela ideia que o pessoal tem perguntado bastante aí. Eu tinha separado para a gente conversar no finalzinho sobre a casuística, mas vamos aproveitar já que o pessoal está trazendo a dúvida, que é os honorários em fase de execução. Aí, será que cabe mesmo em todas as hipóteses de debates e ações e incidentes, etc., enfim, embargos de execução, IDPJ, etc., cabe honorários nessas hipóteses? Ou, de fato, como você bem colocou, seria um silêncio eloquente? Não, eu não concordo com o silêncio eloquente. Me parece... Aí eu sei que o TST... Como você bem colocou, que há quem entenda que seria um silêncio eloquente, né? Eu defendo que há honorários na execução em razão do princípio da causalidade. Basta você imaginar. A execução ela é deflagrada em razão da culpa de quem? Né? Do devedor. Do devedor. E me parece aqui, claro, uma lacuna axiológica do processo do trabalho. E eu sei que o TST não adota essas lacunas axiológicas, ontológicas, adota apenas a lacuna normativa. Por quê? Quando você vai para o processo civil, primeiro para entender os honorários, o cabimento dos honorários na execução, nós temos que entender a razão pela qual existe e existiu há muito tempo um processo do trabalho. Por qual razão o processo do trabalho foi criado? E todos nós sabemos que quando a CLT entra em vigor, estava vigorando no Brasil o Código de 39. Quer dizer, um Código de Processo Civil altamente burocrático, patrimonialista, liberal, incapaz de procedimentalizar adequadamente essa nova relação jurídico-trabalhista que surgia à época. Então, cria-se um processo célere, um processo marcado pela oralidade, pela informalidade, como dos postulantes, e um processo, na fala aí de Sérgio Torres, que era uma Ferrari. E o processo civil da época era um Fusquinha. E o que acontece? No processo do trabalho da época, era um processo muito mais efetivo. Quer dizer, por se tratar de verbas alimentares, o credor trabalhista ele tinha uma execução que, quando comparada à execução do processo civil, era uma execução a jato. E aí o tempo foi passando, a CLT estagnou, muito pelo contrário. Com a reforma trabalhista, ela retrocedeu do ponto de vista da efetividade da execução, isso não é segredo para ninguém. E aí, quando você compara a paridade de armas que o credor do processo comum tem, com a paridade de armas e instrumentos de execução que o credor trabalhista possui, nós percebemos que a execução do processo civil é muito mais efetiva em diversos pontos. Basta você imaginar o seguinte: o devedor do processo comum não paga o débito no prazo legal. De plano, ele vai ter 10% do antigo 475J, mais honorários advocatícios.
Então, aqueles 100 mil vira 120 do dia para a noite. E aqui no processo do trabalho, 100 mil vira o quê? Vira nada, vira 100 mil do mesmo jeito. Ainda mais agora com essas correções que o STF decidiu. Então, quer dizer, ainda se justifica uma execução trabalhista, sendo que quem é o credor do processo comum? Geralmente é o grande banco, é o empresário, né? E quem é o devedor do processo comum? É o cara que está com a mensalidade atrasada, é o trabalhador, é o cara que está com o nome no SPC. E aí, quando você vem para o processo do trabalho, quem é o devedor do processo do trabalho? É o credor do processo civil, é o grande banco, é o Estado. Mas lá ele tem instrumentos, aqui não, aqui o credor trabalhista não tem. Então, quer dizer, e você ainda quer vedar honorários advocatícios na execução, que seria uma forma de execução indireta, né? Ó, pague ou tem 10%. Uhum. E além disso, além desse argumento, nós temos o argumento da isonomia entre o advogado civil e o advogado trabalhista. Quem vai remunerar o trabalho do advogado na execução? Porque a sentença fixa honorários do processo de conhecimento, né? Então, eu defendo cabalmente o cabimento de honorários na execução. Inclusive, tem um artigo do Jota, para quem quiser, é só digitar. E eu vou aproveitar o gancho, Ita, porque o nosso tempo está acabando, não sei se vai sair aqui do ar. Aproveitar que o João Paulo está aí, que você está aqui também. O Fabrício também, deixar um abraço para ele aí. Quem? Fabrício Lima, nosso amigo Fabrício Lima, que então, está aí nos acompanhando. Tem um capítulo no livro que eu trato da fundamentação dos honorários na sentença, né? Não sei se você chegou a ver esse tópico, né? E quando eu estava escrevendo o livro, eu mandei mensagem para alguns amigos, né? Que eu tenho liberdade, juízes, e falei: me manda aí seu capítulo de condenação e honorários. Todos iguais, eram todos iguais. Então, por exemplo, tendo em vista o trabalho do advogado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma paráfrase do ato normativo, fixa os honorários em tantos por cento. E aí eu faço um apelo no livro para que os advogados sempre embarguem de declaração para que o juiz decline e fundamente de forma adequada o que é o grau de zelo. Tá, qual foi o grau de zelo naquele caso concreto? Qual foi o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa? Qual foi o trabalho realizado pelo advogado? O juiz tem que explicar isso no momento de fixar os honorários, né? E o que a gente vê... Eu vou fazer uma observação, talvez aí um tanto quanto cabotina, mas é porque o amigo também não pediu talvez as minhas... Não pedi. Os meus textos, porque pelo menos nos meus eu não entro, talvez, até porque não há espaço dentro do volume de processos que a gente tem. E só um dado interessante, no processo civil eles também não fazem isso. Não sei se você chegou a ver na pesquisa. Não faz. Então, lá no processo civil é até mais simples do que o que a gente tem feito. Porque no processo civil, geralmente é só no dispositivo, são 2 linhas, o juiz diz tanto e um abraço, né? Mas no meu caso, o que foi que eu pensei? Eu pensei de fazer uma graduação para cada um daqueles parâmetros, né? Então, eu graduei em três estágios, vamos dizer assim. Desculpa. Eu até falava com a Carol que a gente podia criar um algoritmo de inteligência artificial para fixar honorários. Você daria inputs, né? Olha, sim. E aí é o que você fez aí, mais ou menos. E aí o que eu costumei fazer era tentar graduar em cada um desses parâmetros, né? Então, graduei mais ou menos como simples, médio e grave, ou mais ou menos, não são essas palavras, né? Mas porque diminuto, médio e complexo em relação à causa, enfim. E aí ele estabelece um desses inputs para pegar aí é só você ver, você nunca encontra honorários de 9%, 8%, 7%. É 5 ou 10 ou 15%. Né? Tem 7,5%, tem 12,5%. É difícil ver. Não, eu imagino. Mas eu concordo com você, de que é um ponto que precisa também ser justificado e objeto de fundamentação na sentença, porque o juiz precisa, de fato, justificar quais foram os parâmetros que o levaram a dizer que aquela causa justifica honorário de sucumbência em A, em X, Y%, enfim. Agora, Misa, ainda falando também sobre esse tema dos honorários, aqui tratando especificamente dessa questão que você falou dos honorários em execução, me parece, então, que
pelo teu raciocínio, pelo pouco que você falou aí também aí das lacunas, etc., você vê um amplo espaço de aplicação do Código de Processo Civil, daqueles capítulos referentes a honorários, dentro do processo do trabalho, pelo que eu estou entendendo. Então, a gente perguntou casuisticamente da execução, mas isso abriria um flanco enorme de possibilidades para a imputação de honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho, né? Sim, sim, é isso mesmo, Ítalo, eu concordo. Assim como em outros pontos, a CLT foi bastante incompleta também a reforma, na verdade, a reforma trabalhista ela foi feita às Como um pressas. todo, né? Quando você olha para a regulamentação do teletrabalho, você vê que ela é toda cheia de buracos. A reforma trabalhista ela ficou cheia de buracos. Quiseram aprovar algo rápido para regulamentar alguns pontos e aí quando você regulamenta deixando buracos, você traz insegurança jurídica, né? E aí cabe, acho que esse é o papel da doutrina também, construir raciocínios técnicos desprovidos de ideologia. Esses dias eu fiz um post que pesquisa não pode se misturar com ideologia, e esse é um grande problema no direito do trabalho, no processo de trabalho, né? Nós temos aí muita gente fazendo uma doutrina ideológica que não condiz com a técnica e com a ciência. Então, quando eu defendo honorários na execução, não é porque o cara é protecionista, ou porque não, é tudo com base em argumentos técnicos, né? Mas é isso, meu amigo. Eu acho que eu acho que a gente ainda tem uns 15 minutinhos, Misa, até porque a gente abriu aqui mais tarde, e aproveitando também agora que o Instagram não tem mais aquela limitação de 1 hora e depois derruba, né? Então eu ainda queria te aproveitar aqui, se você tiver, obviamente, disponibilidade, que a gente acabou começando um pouco mais tarde, mas te aproveitar também para ouvir sobre um dos pontos que esse talvez, pelo menos doutrinariamente, penso que ainda é acalorado, embora talvez penso que com menos repercussão do que a diferenciação da sucumbência parcial e sucumbência recíproca, que diz respeito à constitucionalidade da previsão da reforma trabalhista para aquela dedução dos honorários de sucumbência, ainda que tenha recebido crédito, ainda que seja em outro processo, etc. Qual que é a tua visão em relação a esse tema, sobre a compatibilidade vertical desse dispositivo com a Constituição Federal? perfeito. Primeiramente, é preciso informar que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI 4766, salvo engano o número, né? Que está enfrentando e vai enfrentar a constitucionalidade desse dispositivo, né, que permite que valores sejam descontados aí dos trabalhadores, né, ainda que em outro processo e ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eu entendo o seguinte, que a melhor saída, a melhor solução é a que está no Código de Processo Civil. Eu entendo que é possível a condenação em honorários, em custas, é possível a condenação ainda que beneficiário da justiça gratuita. No entanto, o que me parece inconstitucional é você já deduzir os créditos, né? Inclusive sem contraditório e ampla defesa. É uma execução forçada, uma execução de ofício do juiz. Ele já manda deduzir, né? Então, o que seria o correto? Condena, e se ele for beneficiário da justiça gratuita, faz como no Código de Processo Civil, suspende a exigibilidade por um prazo X, que o legislador deve optar, no CPC são 5 anos, e se nesse período a condição econômica do devedor se alterar a ponto de ele não mais precisar dos benefícios da justiça gratuita, a dívida é cobrada, né? Agora, da forma como está, por exemplo, um critério meramente matemático, eu ganhei 5 mil, os honorários são 4, deduzo, sobra 1.000. Me parece que 5 mil não vai tirar a pessoa da situação de miserabilidade do ponto de vista processual, né? Então, não adoto um critério meramente matemático e entendo, acho que o STF vai nessa linha também.
Eu acho que vai nessa, porque você não pode criar uma situação de acesso à justiça pior para o trabalhador do que para as pessoas que litigam na justiça comum. Seria uma desigualdade manifesta, né? E aí realmente você pode fechar o justiça do trabalho, porque aí é mais fácil o trabalhador ajuizar a ação na justiça comum, porque lá ele vai ter a exigibilidade suspensa. Agora, Misa, você não acha, inclusive quem propõe isso a título interpretativo, de que uma forma de eventualmente não declarar inconstitucionalidade propriamente do dispositivo, no sentido de excluir a expressão do mundo jurídico, mas entender aquilo como uma hipótese em que, uma vez recebidos os créditos, e aí a expressão fala, créditos capazes de suportar a despesa, né? Você chegou a pensar, seria possível dar uma interpretação a essa expressão, créditos capazes de suportar a despesa? Uma interpretação que partisse da ideia de que créditos capazes de suportar a despesa significa o atingimento de uma condição econômica tal que não justificasse mais a concessão do benefício da justiça gratuita. Seria uma Ou pelo inconstitucionalidade sem menos, redução de texto, né? exatamente, exatamente. Ou pelo menos ainda a ideia de fazer isso com o que o CPC já prevê hoje, que é a concessão do benefício da justiça gratuita graduada, né? Há pessoas que talvez não estejam na condição de pagar integralmente as despesas do processo, o CPC fala isso, e há aqueles outros que têm condição plena de pagar. E entre esses dois extremos, existem aqueles que podem pagar, talvez de forma parcelada, aqueles que podem pagar uma parte das despesas, enfim. Então, você não acha que seria possível, inclusive, muitas vezes, fazer um deferimento da justiça gratuita de maneira meramente parcial, para fins de quitação dos honorários de sucumbência, honorários periciais, enfim, nas hipóteses em que a condição econômica do credor, uma vez recebendo créditos trabalhistas no mesmo processo ou em outro, mude? Ítalo, eu acho que essa interpretação que você coloca de créditos capazes pode ser uma saída para o STF, tá? E aí não declarar inconstitucional as expressões, mas sim conferir uma interpretação, uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. E isso aconteceu recentemente. Me permita abrir um parênteses aqui. Foi um milagre o que aconteceu, porque o STF ele trouxe uma interpretação do artigo 625-E da CLT melhor do que o TST vinha fazendo. Sim, em relação à conciliação prévia. Né? O TST dizia que dava quitação geral pelo extinto contrato de trabalho. E o que a Carmen Lúcia disse? Olha, não, é quitação geral em relação ao que foi objeto de discussão, ao que foi objeto da Comissão de Conciliação Prévia. Então, ela deu uma interpretação conforme, né, a Constituição para evitar essa quitação ampla do contrato de trabalho. E me parece que esse seu raciocínio é perfeitamente possível. Eu só não entendi a pergunta final que você tinha feito, Ítalo. Não, então, exatamente era isso, né? E aí, o que eu penso é o seguinte, a gente parte da premissa, me parece que nós estamos concordes nessa premissa, de que podemos interpretar como créditos capazes de suportar a despesa uma condição econômica tal que já não mais justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, de maneira que, então, seria possível acabar com a suspensão da exigibilidade, né, ou tornar, então, exigível a prestação. E aí o que eu chamei a atenção só, é que eu tenho também visto pouca gente falando, é de que essa interpretação sobre essa expressão, dentro desse raciocínio que a gente estabeleceu, pode levar, inclusive, à concessão parcial da justiça gratuita, né? Pode ser uma hipótese de você dizer o seguinte, olha, os créditos recebidos por ele nesse processo não são de tal monta ao ponto de eu dizer que ele pode pagar todas as despesas, mas também não são tão parcos ao ponto de eu dizer que ele não pode pagar nada. Então, ele pode pagar alguma coisa. E aí, a concessão parcial da justiça gratuita seria uma hipótese também que poderia estar acoplada dentro desse raciocínio, que é como eu tenho te falado, né? Eu tenho visto pouca gente falando sobre essa possibilidade da concessão parcial que está prevista hoje
expressamente no CPC, né? E que, de alguma maneira, poderia ser aplicada também no âmbito da justiça do trabalho. Não sei o que você acha sobre isso. Eu só me preocupo porque vai cair no subjetivismo, né? O que são créditos capazes de suportar a despesa? A intenção do legislador, e eu sei que a gente não deve se ater somente a ela, com certeza foi um critério matemático. Sim, sem dúvida. Inclusive, o ministro Ives, assim, já decidiu várias vezes, e todos sabem que ele participou ativamente do trâmite aí da reforma trabalhista, né? E será que o STF vai ter que, para chegar a essa solução que você propõe, o STF vai ter que legislar. Ele vai ter que estabelecer critérios. Você fala, ó, 30 salários mínimos, 40 salários mínimos, 50 salários mínimos. O que seriam esses créditos capazes de suportar a despesa, né? Então, talvez realmente o STF declare a inconstitucionalidade das expressões. Pode ser. Eu tenho alguma dúvida também sobre se nesse caso, obviamente que se houvesse parâmetros seria muito mais fácil. E é inclusive quem tem defendido isso, né? Há quem tenha defendido, por exemplo, que o parâmetro deveria ser de 40 salários 40. mínimos por aplicação analógica da caderneta de poupança, lá dos créditos impenhoráveis da caderneta de poupança, né? Há outros que eu já vi defendendo que seria o parâmetro de 150 salários mínimos, que é o que está lá na lei de falências, né? Referente aos créditos preferenciais, tá? Dos créditos trabalhistas. Enfim, de fato, há uma diversidade de critérios e seria interessante que faça o estabelecimento deles. Mas eu até uma outra ideia, que é o seguinte, para a concessão em si da justiça gratuita, nós não temos parâmetro nenhum, né? Existe uma presunção de veracidade da declaração que é apresentada pelo requerente da justiça gratuita, mas isso pode ser objeto de impugnação e pode demandar prova. E na hora da produção probatória, qual será o critério que o juiz vai utilizar? Também vai cair, de uma certa maneira, no subjetivismo na situação que a gente tem hoje, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso também, né? Eu acho que se houvesse parâmetros, seria muito mais fácil, mais seguro, né? Traria mais segurança jurídica. Mas eu tenho refletido que eu acho que talvez o sistema já conviva hoje com essas situações quando você vai deferir ou não o benefício da justiça gratuita de maneira integral, né? E aí o raciocínio, obviamente, seria semelhante dentro da justiça gratuita parcial. Obviamente são reflexões preliminares e me falta até todo o cabedal que você tem para enfrentar o tema. E, enfim, eu te colocaria essa questão, talvez, como questão final, não sei. E, obviamente, também te passo aí a palavra para que você, eventualmente, possa tecer suas considerações finais. A gente já vai se encaminhando aqui para o nosso encerramento e depois eu te faço os agradecimentos. Te passo a palavra, Luiz. Ô, Ítalo, não, eu tenho realmente só te agradecer mesmo. Eu quero fazer a propaganda final do livro aqui, para quem se interessar, ó. Honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho, lá pela editora Juspodium. E é um livro que ficou com um preço bem acessível, porque ele é um livro de 200 páginas, então 205 páginas, não ficou algo muito extenso a ponto de tornar o preço ruim de aquisição. E vai ser um prazer se vocês puderem ler e também me mandar mensagens com críticas, opiniões, reflexões. Eu recebo muitas mensagens, Ítalo. Olha, li tal trecho do seu livro, estou colocando na petição. Ou, olha, e se você, nesse trecho, você chegou a pensar nisso? Então, eu adoro esse diálogo. E o diálogo sempre me faz refletir, quem sabe até mudar de opinião. E quero te agradecer, Ítalo, porque durante toda a pesquisa a gente chegou a conversar várias vezes sobre alguns pontos aqui, né? Você sempre trazendo o seu ponto de vista crítico e sempre contribuiu muito para a minha pesquisa. Você é realmente uma referência acadêmica para mim, não só acadêmica, mas como pessoa, você sabe disso. Então, eu te agradeço aí pelo espaço mais uma vez e te desejo ao Vinícius aí, livro de cabeceira, muito obrigado. A propósito, o Vinícius, ó, já fica aí, Ítalo, para você. O Vinícius está lançando um livro de recuperação judicial, né? Falência. Já fica aí para a academia, para debater esse tema que é tão relevante e atual.
Olha lá, hein, Vinícius? A intimação está saindo do Miziara, hein? Já guarda logo Valeu, na pessoal. agenda aí para a gente combinar. Eu queria, Nisa, também, antes de passar aqui para as considerações finais, deixar um abraço aqui também para os demais que estão nos acompanhando. Eu vi que houve um comentário também aqui final do senhor Sérgio, que está O Lauro, a mencionando. Manuela, Exatamente, é isso que eu ainda ia falar também. A Vinícius. Manuela, que foi minha colega de mestrado lá na USP, é uma querida amiga e também uma processualista de peso aí. A sua live está bastante prestigiada, Miziara, hoje. O público é bastante qualificado na nossa noite. E, meu amigo, basicamente eu queria te agradecer, tá certo? Enormemente aí por você ter dedicado seu tempo para conversar comigo aqui no nosso perfil. Você sabe que o nosso projeto é um projeto nascente ainda, né? Ainda é um projeto que está se consolidando e contar aqui com a participação de pessoas que eu tenho grande admiração intelectual e, no seu caso ainda, que é um grande amigo, eu fico ainda mais feliz e o debate se torna ainda mais agradável, né? E quero te parabenizar uma vez mais, tanto pela nossa live, pela colocação das suas ideias, sempre de maneira muito clara e muito didática, Valeu, e te Roger. parabenizar Valeu, pelo Roger. livro também. Olha o JP Exatamente. aí. Foi bom o João JP ter Paulo, assistido, Ítalo, porque agora ele vai fundamentar o capítulo de honorários. Um grande abraço aí ao Pamplona, nosso olha ídolo maior, só, nosso querido a mestre, Ana. a Ana Rezende também, só gente bacana aí. Você está vendo que a sua live está prestigiada. E eu faço votos, gente, aí, uma vez mais divulgando o livro do Miziara, que é pela editora Juspodium, sobre os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Repito, eu tive a oportunidade de ler, até mesmo em preparação para a live, e de fato é um divisor de águas dentro do tema na Justiça do Trabalho. Então, meu amigo, quero te Ó, Bahia, agradecer Bahia. muito, agradecer também aos nossos colegas que nos acompanham, nosso querido mestre Pamplona, obrigado pela audiência. Você também tem que estar aqui, hein? Meu querido amigo Pamplona, vamos te esperar aqui um dia. E deixo aqui, então, meu caloroso abraço para todos aqueles que nos acompanharam. Votos de boa noite, bom descanso. Se guardem aí na segurança das suas casas, para que consigamos passar com a maior tranquilidade possível desse período de turbulência. E a você, meu querido amigo Misa, meus parabéns, cara. Obrigado pela nossa conversa. E eu espero que a gente se encontre em breve aí para poder fazer outros momentos de debates acadêmicos, inclusive para o churrasco que você está me devendo, né? Valeu, pessoal. Grande abraço, meu querido. Valeu, até a próxima, hein? Tchau, Tchau, tchau para os tchau. nossos que nos acompanham. Um abraço, Lauro, João Paulo e demais. Tchau, tchau.